Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Zeituni, eu tive que te interromper aqui porque o nosso tempo estava meio curto. O que você ia falar sobre o Alex? O Alex não teve uma vida de seleção brasileira, talvez por isso não ganhou aí uma fama nacional. Mas, por exemplo, nos times que passou, sempre foi ídolo, craque, né? Começou no Curitiba, hoje volta no seu time e foi uma grande história do Palmeiras, fora a história dele no exterior. Lá na Turquia mesmo, a torcida do Fenerbahçe idolatra ele como um grande ídolo. Como você falou aqui, conferindo a tabela aqui, não está nada boa para os times paulistas, né? Das 4 vagas do rebaixamento, 3 são paulistas. Ponte Preta, Portuguesa e São Paulo, junto com o Náutico, que é o virtual rebaixado já. O Corinthians em 5º lugar. Você acha que o São Paulo, os times paulistas vai almejar alguma coisa no campeonato ou é só a luta pela degola ali embaixo? A luta pela degola e outra coisa, eu vou falar da Portuguesa que foi roubado. Esse fim de semana foi roubado. O Grêmio achou o pênalti lá que só o juiz viu aquilo lá. Então, a Portuguesinha sempre com probleminha de nego passar a mão e eles ficam lá embaixo e cai e volta, e cai e volta. Quer dizer, isso aí eu estou falando da Portuguesa. Os outros times aí, o São Paulo está naquilo que nós já falamos no outro bloco e eu acho que o São Paulo não merece estar nessa posição. O Santos e o Corinthians que está marcando lá a posição, mais nada, né? Que o resto está difícil. Favorito ao título tem alguns, Heitor? Para mim, o Cruzeiro ali abriu 4 pontos do Botafogo. Para mim, quando você olha a tabela, você fala, o Cruzeiro é campeão. Para mim, só tem um time que pode roubar o título do Cruzeiro esse ano. Não é o Grêmio. O Grêmio é um time que, para mim, vai ser cavalo paraguai. Vai chegar uma hora e vai cansar. É o Corinthians. O Corinthians não se acertou ainda no campeonato, mas tem um grande elenco. E o Corinthians é o único time que pode bater o time de Belo Horizonte. Tem uma questão aí, né, do termômetro, né? Corinthians e Grêmio estão na Copa do Brasil. E para ajudar, vão se enfrentar. Dali, quem conseguir passar, quem conseguir chegar ao título, automaticamente dá uma tirada de pé no Brasileirão. Mas o problema é que o primeiro jogo é só em outubro, só no meio de outubro. Até lá, se os times não pontuarem, pode chegar lá, pode ganhar ou perder a Copa do Brasil, mas pode estar longe do Cruzeiro, né? Que nesse segundo turno é a maior dificuldade dos times, né? Tem que revezar. Brasileirão, Copa do Brasil. São times aí que tem que ter elenco. O Corinthians é um dos grandes candidatos, o Botafogo é um time muito bom, o Cruzeiro tem um elenco muito bom e também tem um outro time que tem elenco muito bom, é o Inter. Só que o Inter não está levando sorte. É a grande interrogação. Tem 9 empates igual o Corinthians. Isso, o Inter todo ano promete, mas esse ano ele tem um grande elenco e o Inter está aí. Está lá em 6º lugar, mas calma, aí nós vamos para o retorno do Campeonato Brasileiro, que tem muito jogo ainda. 19 rodadas, muito jogo. Não dá muita coisa, né? E pausa no futebol para falar sobre MMA. É a estreia do nosso quadro Fora de Campo, sempre falando de outro esporte que não seja, claro, o futebol. O Laerte foi em uma academia aqui de Votuporanga para conferir como que é o treinamento do pessoal e você confere agora. Um dos esportes que mais crescem no mundo é o MMA, ou Artes Marciais Mistas, que possibilita o atleta utilizar golpes ou técnicas de diferentes artes marciais. Com a evolução do esporte, patrocínios, contratos milionários e um número crescente de fãs, o MMA se popularizou pelo mundo e os atletas brasileiros figuram entre os principais nomes do esporte. E o esporte que gera milhões de dólares no mundo inteiro está cada vez mais presente nas atividades de academia. E é por isso que hoje estamos aqui para acompanhar de perto o treino dessa galera que é barra pesada. Samuel é um entre os tantos brasileiros que sonham em brilhar no esporte. Lutador profissional há 9 anos e com 2 vitórias em 4 lutas na carreira, o objetivo é chegar onde todos os lutadores sonham, no UFC, maior organização de lutas do mundo. Eu entrei com 13 anos de idade, entendeu? Eu entrei pensando em defender, sempre gostei do esporte. Aí faz 2 anos que eu tô lutando MMA. Especialista em Muay Thai e treinando de segunda a segunda, o lutador pega pesado para aperfeiçoar ainda mais as outras modalidades. Eu treino de manhã, às 8 até umas 9h30, entendeu? Aí à tarde, de meio-dia até as 2 eu treino também, a parte física. Aí eu volto à noite e treino das 7 até as 10 da noite. Samuel é treinado pelo mestre Edivino Lisboa, há 25 anos dando aula. Hoje ele atende cerca de 350 alunos em sua academia. Eu entrei querendo saber lutar, aprender a lutar e sair batendo em todo mundo, quebrando todo mundo. Comecei a praticar e vi que realmente das artes marciais não é assim que funciona.
muita disciplina, muita dedicação e acabei conscientizando que quem luta não briga, e é isso que eu passo para os meus atletas. Ao contrário do que muita gente acha, não vale tudo no MMA. O esporte se profissionalizou e as regras estão cada vez mais rígidas. O intuito é preservar a integridade física dos atletas. Mesmo com todas essas regras, a resistência da mídia na divulgação do esporte era grande. Porém, o MMA viveu uma verdadeira transformação e já superou as barreiras culturais. O esporte no Brasil cresceu muito, principalmente na área de MMA, Muay Thai. Dana White explodiu nos Estados Unidos com o MMA. Então no Brasil, no mundo, cresceu demais, aumentou muito as lutas, muito adepto de MMA, de artes marciais, geralmente, principalmente de Muay Thai, Kickboxer e MMA. O esporte se consolidou de tal maneira que a prática está se tornando comum também entre aqueles que querem apenas fazer um exercício físico. As academias oferecem aulas de MMA para os mais variados públicos, de lutadores profissionais a mulheres que desejam apenas manter a boa forma. O lutador profissional precisa estar tendo um desempenho maior, porque gasta energia maior, então tem que ter uma disciplina regrada. Samuel, por exemplo, leva uma alimentação bem balanceada. Mais do que isso, já precisou abrir mão de muitas coisas por causa da profissão que escolheu. A gente sacrifica balada, festa, bebida alcoólica jamais. Então tudo um trabalho bem sério mesmo, entendeu? Um trabalho bem sério. O MMA é hoje um esporte de alta performance, além de ser um verdadeiro show de entretenimento. Os limites existem, mas apenas dentro dos rings. Pô, Laerte, eu fiquei decepcionado, pensei que você ia lutar, né? Ele fez toda uma pose de lutador aqui, pelo menos nos bastidores. Não quis, não? Mas preferi não arriscar lá, não, né? O pessoal um pouquinho maior que eu, mas ele não tem cacuete pra isso, não. Eu esperava, né? Pelo menos que ele fosse. Nem no peso pena? Nem no peso pena, não. Você tem de comer uns 30 quilos de alimentação aí mais pesada, senão não vai dar. É que vocês sabem, de professor divino, ele é tricampeão paulista, bicampeão brasileiro. Na hora que te viu, ele tremeu, então foi melhor na reportagem. Foi uma saúde de todos, a saúde de todos. Desafio não aceitaram, né? Não, tem o desafio do Laerte, então, na próxima matéria de MMA, vocês vão conferir o Laerte lá no octógono. Vocês acompanham o MMA? Ganhou o gosto do brasileiro, né? Eu tenho acompanhado o MMA, o UFC, né? Eu gosto muito desse esporte, apesar de que é um esporte que o pessoal fica meio assim, porque é descendente daquele Vale Tudo, do Pride, né? Então, extinto Pride, do extinto Pride, então fica meio assim, mas eu ainda acompanho bastante e gosto muito. É um esporte que no começo sofreu muito preconceito, né? Mas eu acho que já quebrou muitas barreiras e está se consolidando como o segundo esporte no Brasil, né? Passou o vôlei, passou o basquete. Acompanha, Marcelo? E acabou com o boxe, né? E acabou com o boxe, era um esporte até que eu acompanhava mais, né? Mas isso é muito sazonal, né? O vôlei ainda acho que vai ficar pau a pau ali, né? Depende das gerações, dos ídolos, né? Essa geração de idolatria do vôlei acabou um pouquinho porque os jogadores são menos expressivos, né, que outras gerações. Mas eu acho que o MMA, o próprio cara já é o líder, já é o cara, ele é famosão. Esporte individual, né? Então começa a ter, né? Você gosta mais um, mais outro, que dá essa paixão aí. E a diferença, né? Na época do boxe tinha o Maguila, a gente passou um bom tempo ser um ícone, depois foi o Popó. Tinha o Popó? Hoje não, né? Hoje tem os irmãos Nogueira, hoje tem o Anderson Silva, tem o Cigano, tem o Zé Aldo. Então isso também facilita, né? Que muita gente não quer ser só o Maguila, né? Quer ser todo mundo. E é um esporte assim totalmente diferente, que é o seguinte, ó. Você hoje está lá com o cinturão e amanhã você já não é mais, entendeu? Então é um esporte assim dinâmico que busca aí totalmente uma coisa diferente, né? Porque você não fica muito tempo, né? Até o Anderson Silva, que ficou desde 2006 até agora, perdeu o cinturão e agora volta para tentar o cinturão outra vez. Mas então, esse tipo de esporte tem 57 mil categorias, né? Tem 80 quilos até 80 quilos, 590, né? Peso mosca. Não dá. Peso mosca, peso mosquito. Então tem tanta coisa que você tem vários campeões. É o que dá energia, que dá legal, dá movimento. Dá movimento e outra coisa. Eu concordo com isso. São 7 categorias. Isso, são 7 peso mosca ao pesado. Isso, eu concordo com isso, porque é o seguinte, nós não podemos colocar, por exemplo, o Edivandro aqui para lutar
lutar com o Laerte. É totalmente diferente. Seria um duelo legal. É um duelo, assim, que seria... Não é justo, né? Não é justo. Quer dizer, o peso Com certeza do o Edivando Laerte... perderia feio, né? porque o o peso do Edivando, Laerte que é o é um campeão, peso, e o Edvander já é peso pesado. Quer dizer, então muda o tudo. Pride tinha disso, né? O Pride, eu lembro de uma luta do Bob Sapp com o Minotauro. Foi uma das lutas a mais... luta inteira e no finalzinho finalizou e acabou com a luta. E é um esporte tenso pra você conferir, né? Pelo menos eu em casa, assim, vai passando a luta, eu fico... Tem hora que eu acho que eu canso mais do que o próprio lutador. Mostra a intensidade, a proximidade do esporte, né? Bom, o nosso tempo acabou, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Paulo, a presença do Marcelo. Bom, eu queria parabenizar o programa, né? É um meio de campo da TV regional. Você tem um programa de esportes, um bate-papo tão legal, né? Foi um grande gol, com certeza, que a TV Unifeb fez. Até o próximo programa. Eu agradeço então ao Paulo, ao Zeituni que participaram, né? E a gente sempre vai fazer um rodízio aqui de convidados, porque tem muita gente em Votuporanga que sabe de futebol, conversa, que gosta desse esporte. E anota aí na sua agenda, depois do TVU Jornal, segunda edição, na segunda-feira, você tem um encontro com o meio de campo. Até a próxima, até mais. Obrigado também pela sua audiência, a gente se encontra semana que vem. Bye.